Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que hoje está sendo gravado nas instalações da nossa biblioteca, no campus Monte Alegre, porque foi excepcional essa gravação. O nosso convidado não é da história da ciência, pode até ser, mas ainda não é da história da ciência, como muitos programas do Nova Estela trazem especialistas na história da ciência, ou já há alguns anos também, aí o ambiente dos livros, né? A gente tem o Nova Estela Ex Libris, dedicado também ao mundo editorial, os seus editores, os seus agentes e os seus autores, né? Nós estamos aqui com o querido Matheus Gracelli, professor de matemática financeira, diretor do Departamento de Matemática e Estatística da McMaster University em Hamilton, Canadá. Ele já foi diretor do Fields Institute para a Ciência da Matemática em Toronto, também no Canadá. É autor de numerosos artigos em Optimal Investment, então, otimização de investimentos, redes bancárias e fragilidade financeira. A carreira internacional dele inclui atuação como professor, lecionando, publicando, dando aulas nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra e na França. Então, o Matheus é convidado especial do Nova Estela, porque ele está de passagem pelo Brasil, ele veio para um congresso de matemática financeira, lá no Rio de Janeiro, e passando por São Paulo, a gente acionou aqui a TV PUC, sempre pronta e gentilmente nos acolhendo, para gravar uma entrevista com o Matheus, porque o Matheus está lançando um livro em inglês, né? Não é um livro de matemática financeira, é um romance que ele escreveu a 4 mãos com Isaías Almada, já entrevistado pelo Nova Estela. Quem quiser também comparar aí as entrevistas dos dois autores, né? A entrevista do Isaías, assim como a do Matheus, estará disponível no YouTube, né? No canal da TV PUC, na área do Nova Estela. Então, Matheus, muito bem-vindo aqui à TV PUC, à nossa PUC. Você está com o Definition Files, The Secret of Financial Crisis, um romance. Então, vai ser traduzido ainda para o Brasil, a gente espera. O público aqui ficar com água na boca. E quem quiser já adiantar o assunto, em inglês, né? O livro já está disponível aí na Amazon, nos e-commerces da vida. Ele acabou de lançar o livro lá no Canadá. Então conta para nós aí como é que foi como é que um matemático financeiro, na verdade o Matheus, aí eu digo por conhecimento próprio, né? Ele é como eu, um físico, né? E que enveredou para essa área, também é muito comum, não é o meu caso, mas muitos físicos matemáticos acabam na área financeira, né? Como é que você vai do trabalho tão técnico, tão objetivo, tão ligado a gráficos, né? Parar num romance? Conta para nós aí. Então, a ideia surgiu depois da crise de 2008, que, aliás, a gente trata bastante no livro, de uma forma ficcional, a crise de 2008, mas naquela época eu ainda estava trabalhando com matemática financeira os tipos de produtos que estavam sendo muito usados antes da crise, os tais dos CDOs, Collateralized Debt Obligations, e eu fiquei, como todos os que estavam participando de pesquisa nessa área, de uma certa forma chocado com a dimensão da crise e com a dimensão do impacto da matemática financeira na vida real, na vida cotidiana das economias. E eu comecei a estudar bastante, não só a economia, mas a história das crises financeiras e as teorias que explicavam como que as crises,
que tipo de evolução que cada crise tem, como que acontece a acumulação de capital e o aumento nos preços das ações, aumento nos preços das casas, aumento nos preços de flores, como na crise das tulipas na Holanda, e como que acontece o fim desse processo e o começo do vertiginoso do crash, né, da parte negativa da crise. E estudando a história, o que acontece é que você percebe que cada uma dessas crises sempre tem, na vida real, sempre tem um episódio mais ou menos peculiar, um personagem ou um fraudulento ou que manipula alguma coisa. E eu comecei a pensar de que seria não muito difícil extrapolar de forma ficcional de que todos esses episódios estariam mais ou menos conectados. Não só de forma completamente aleatória, mas que houvesse um eixo entre esses episódios de crise. É claro que não pode ser a mesma pessoa, porque isso são vários séculos, mas por que não uma espécie de uma organização, uma espécie de uma sociedade secreta que esteja por trás desse tipo de dinâmica. E aí fiquei pensando nisso, escrevendo anotações e tal, e mais ou menos no final de 2011, o Isaías, meu coautor, estava visitando o Canadá, e a gente teve um jantar onde ele é escritor, eu não sou escritor, eu sou, como você disse, matemático, mas o Isaías é escritor, já publicou vários livros aqui no Brasil, inclusive com especialidade em justamente história ficcional. Então eu contei para ele da ideia, porque nunca na minha cabeça eu imaginava que eu acabasse envolvido num projeto desse. Eu queria passar para um escritor de verdade. E o Isaías topou, achou uma ideia boa e perguntou se eu estaria disponível para continuar ajudando com a teoria, com a parte mais teórica e matemática, como uma espécie de consultor para o livro, certo? E eu disse que sim, tudo bem, que eu podia ser consultor, porque afinal de contas não era um projeto que eu queria fazer eu sozinho. E aí, isso foi em 2012, já no comecinho de 2012, aí passaram-se um ano e meio, mais ou menos, ou um pouco menos de um ano e meio, e o Isaías me mandou um esboço, um rascunho com poucos capítulos, o início do livro, para eu ver se estava no tom que eu achava que tinha imaginado e se tinha alguma coisa errada, se estava tudo certo. Eu adorei os primeiros capítulos e imediatamente comecei a escrever sugestões. Não, quem sabe se esse personagem faz isso, quem sabe se a gente troca essa linha do tempo, se fizer começar aqui, termina ali e tal. Eu acabei mandando de volta para ele quase o dobro de anotações do que ele tinha mandado. Aí ele escreveu de volta dizendo, olha, Matheus, isso não é o que faz um consultor. Então você ou muda o que você está fazendo ou você muda o tipo de colaboração que a gente vai ter. Se você quiser, a gente faz realmente como coautor. E como eu tenho uma relação pessoal muito boa com o Isaías, eu topei. Eu achei que seria uma ideia interessante. E aí a gente começou realmente a escrever, como você disse na introdução, a 4 mãos. Então nasceu um livro que não é comum, né, um romance, é como um ensaio, né, um estudo, né, mas um romance a 4 mãos com um escritor, o Isaías Almada, e um matemático das finanças, o Matheus Gracelli. E o que rola nesse livro? Né? Ele tem uma capa linda aqui em Veneza, né? Veneza... Que época que nós estamos? A capa é atual, porque o livro tem partes de Veneza. Então, a melhor maneira de descrever é que o livro abre com o episódio que foi fundamental para a crise de 2008, que foi o final de semana onde o Lehman Brothers, o banco de investimento americano, estava à beira da falência e todos os grandes executivos dos grandes bancos americanos foram chamados para uma reunião de emergência. Como salvar o Lehman. Como salvar o Lehman numa reunião de emergência em Nova York. E durante um final de semana inteiro, desde sexta de noite até domingo, e trabalhando, né, correndo contra o relógio para ver o que podia ser feito, ao mesmo tempo que tinham, isso tudo é verdade,
ao mesmo tempo que tinha uma proposta do Barclays Bank de comprar parte do Lehman Brothers. Barclays Bank é um banco inglês. E aí chegou no meio de domingo, o secretário de Finanças da Inglaterra, o Alistair Darling, falando no telefone com o secretário de Finanças do Tesouro dos Estados Unidos, disse que ele não iria autorizar a compra do Lehman Brothers pelo Barclays e não deu nenhuma outra explicação a não ser de que era muito, muito arriscada. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, mas por que isso? Né? Então, essa é a história verdadeira, mas aí a gente usou isso como gancho de dizer, bom, quem sabe se essa sociedade secreta estivesse por trás da decisão, se não fosse de toda a crise, mas da decisão de deixar o Lehman ir à falência. E essa é a abertura do livro. E aí a gente desenvolve, a partir daí, a explicação de como é que isso funciona. E como é que a gente chega em Veneza? Chega em Veneza porque não é essa Veneza aqui, essa Veneza é o que você falou. Veneza é hoje, né? Chega em Veneza exatamente porque essa sociedade secreta vem de muitos séculos. Mas onde que é a origem dela? É a origem também verdadeira, real, dos primeiros bancos. Os primeiros bancos em forma que se pode reconhecer como da forma moderna de bancos, foram criados na Itália. Como se sabe, a própria palavra banco vem de banca. Nas praças mesmo, eles faziam transações de empréstimos do lado de fora, nessas bancas, e daí que saiu, e depois passava isso a ser dentro de casa, dentro de uns armazéns e tal, e aí foram formadas essas primeiras sociedades bancárias. Isso no final dos anos 1300, então no final do século XIV. É o período que Veneza já destoa de um certo, vamos dizer, uma Europa meio feudal. Correto, Veneza está na vanguarda, né? E essas ideias financeiras também nessa época são bastante inovadoras. A ideia de que você pode tomar um empréstimo para fazer alguma coisa, de você pode tomar risco ou para fazer uma guerra, ou para fazer uma atividade comercial, ou para fazer uma grande navegação, ou um comércio entre cidades, que você não precisa pagar tudo imediatamente à medida que as coisas se desenvolvem. Então, essa ideia do crédito, essa ideia da confiança, né, colocar dinheiro no banco e confiar que o dinheiro vai estar lá. Por que isso acontece? Então, isso tudo foi muito revolucionário. E, como você está apontando, é uma ruptura com, por exemplo, a própria Igreja Católica, que não aceitava a ideia, por exemplo, de cobrança de juro, né? Porque por trás de assumir risco, tem que ter uma compensação pelo risco, e o juro que é cobrado pelo empréstimo não é simplesmente não fazer dinheiro do nada. Não, a pessoa que empresta o dinheiro está tomando um risco muito grande de que a guerra ou a navegação ou o comércio não dê certo, aí eles não recebem de volta. Então, justamente por causa desse risco, há a cobrança de juros. Então, isso está por trás do fundamento das finanças modernas, mas teve que acontecer em algum lugar, teve que começar em algum lugar, e começou na Itália. Aí o nosso viés ficcional é que tinha esses... a gente criou dois personagens, o Giuseppe e o Luigi, e o Giuseppe é um comerciante bem-sucedido que começa a perceber que a maneira de alavancar os seus negócios é fazer um banco, em vez de depender de dinheiro dos outros, em vez de depender da igreja, em vez de depender dos favores dos reis, etc. É ele mesmo ter o seu banco. E aí ele tenta convencer o seu colega Luigi de ajudá-lo nesse banco. Só que seu colega é um padre, é um frei franciscano. E aí, como é que é um frei que não pode ser parceiro de um banco? Então, como é que ele faz isso? Então, ele faz isso de forma secreta. E aí que começa o segredo. Secreta. Começa o segredo. E esse Luigi começa a escrever esses arquivos, que são os arquivos de Veneza. Então, esse é o começo da trama. E a crise vai aparecer desde esse princípio? Aí, o que acontece? Eles começam a ver que existem...
existem esses riscos controláveis que você pode mais ou menos, não controlar, mas você pode calcular de que, baseado em várias viagens que as pessoas fazem no comércio, quantas que voltam. Então, você pode começar a calcular quanto que deveria cobrar de juro, quanto que deveria, tipo de taxas, etc. Mas existem riscos não calculáveis. Se um rei da Inglaterra resolve não pagar o empréstimo, mesmo que tenha ganho a guerra, e agora? O que você faz com o rei? Você põe o rei na cadeia? Como é que você põe o rei na cadeia? Estando na Itália, longe de lá, tá certo? Então, esses riscos não calculáveis, eles começam a perceber que tem que ter um tipo de proteção diferente. E a proteção para esses riscos é o controle. É o controle por trás, é o controle mais ou menos por baixo do pano, para que aconteça o que acontecer, mesmo quando tenha uma crise grande assim, eles estejam preparados para ter a recompensa. Então, isso, no livro a gente fala que não foi de uma hora para outra que eles descobriram isso. Não é uma fórmula. É uma acumulação de conhecimento por vários séculos, e esse conhecimento tem que ser preservado, e é preservado por essa sociedade secreta. E daí, dentro da tua história que você criou, isso vai atravessando Só que séculos. a gente não conta toda a história minuciosamente através dos séculos, que estaria um livro muito maior. O que a gente faz é pular para frente e para trás. E Eu imagino que 29 deve ter um... 29 vai ser, agora você já está antecipando, 29 vai ser no volume 2. Porque pode ser que seja uma trilogia esse livro. Pode ser não, essa é a nossa ideia. Mas o que a gente faz é, como começou em 2008, a cena inicial do livro, a gente fica alternando entre 2008 e o século XIV. E na parte em que está tratando de 2008, sim, a gente fala daí a evolução da crise, depois que o Lehman Brothers vai à falência, que tipo de medidas que os Estados Unidos, que o Congresso tem que tomar para impedir que os outros bancos todos vão à falência. Então injetar dinheiro nos bancos. Injetar dinheiro nos bancos, exatamente. Aqui no Brasil também foi assim. Sim. Então, essa dinâmica, a gente fala muito de fatos realmente que aconteceram, mas com uma certa interpretação fictícia que a gente criou. Legal. E como foi o lançamento lá no Canadá, em Hamilton? Foi muito bem recebido, eu acho. A gente fez numa livraria perto da McMaster, uma livraria muito simpática, que deu para várias pessoas virem da universidade logo no final do expediente. Então estava cheio, tinha umas 60 pessoas no lançamento. E aí eu fiz a pessoa que escreveu o prefácio do livro, é o Alex Lipton. Ele era chefe de derivativos no Bank of America, no Merrill Lynch. O Merrill Lynch era um banco que naquele final de semana que eu te contei do Lehman Brothers, estava também cambaleando. Podia ser que ia ser o próximo a falir. Só que o resultado foi que o Merrill Lynch não foi à falência. Então, justamente, a gente não diz isso explicitamente no livro, mas é uma espécie de arbitrariedade. Em princípio, eram bancos que tinham o mesmo tipo de fragilidade. Por que um foi e o outro não? As explicações que as pessoas dão, tem várias explicações práticas, mas a nossa explicação é a explicação que a gente resolveu, de que um foi escolhido pela sociedade secreta para ser punido e o outro não. Mas, enfim, voltando ao Alex, ele leu o livro antes de ser publicado. Fascinating Detective Story. Uma história de detetives fascinante. Exato. Ele leu o livro antes e foi muito, muito gentil em escrever o prefácio, onde ele dá a visão pessoal dele de que na sexta-feira, exatamente onde a gente começa o livro com o Lehman Brothers, ele diz: para mim isso não era o Lehman Brothers Weekend, para mim isso era Merrill Lynch Weekend. Eu saí do meu escritório, juntei todos os meus pertences pessoais, porque eu achei que eu não ia voltar na segunda-feira. E passei o final de semana inteiro remoendo na cabeça o que teria acontecido. E aí ele diz que, sem ele saber, estava tudo acontecendo isso no Federal Reserve, e quem quiser mais detalhes tem que ler o livro. Claro. Muito legal. E você vê... Primeiro assim, agora eu vou extrapolar um pouquinho o livro, né? Já que você é da área da matemática financeira, as pessoas sabiam que essa crise ia estourar ou não?
Isso é uma pergunta que eu ouvi, né? A gente nunca sabe, né? Tinha muita gente que dava sinais, que estava alertando. Por exemplo, tem um professor da NYU, Nouriel Roubini, que até ganhou o apelido de Dr. Doom, porque ele escrevia vários artigos, tanto acadêmicos quanto artigos no New York Times, etc., de que estava chegando perto da hora que... Porque o fundo da crise são os empréstimos habitacionais que teve nos Estados Unidos, os mortgages. Talvez o nosso público, a memória da população é curta, né? A crise de 2008, que deu uma bela balançada no mundo, né? Tem esse aspecto. O cara, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, ele estava pagando lá sua casa própria em 30 anos, né? E ele pegava aquele imóvel que ele não tinha pago e usava para poder comprar um segundo imóvel. Por exemplo. Na Espanha, eu me lembro que meus primos lá, parentes da minha esposa, que moram na Espanha, era segundo piso. Todo mundo tinha que ter o segundo piso. O cara nunca tinha pensado que ia ter, mal ter o primeiro. Exato. Não, e tinha lugares, eles diziam, que você chegava num lugar, por exemplo, em Nevada, nos Estados Unidos, onde teve uma especulação imensa, que motorista de táxi te dizia que tinha já comprado um segundo imóvel e que agora está... O zelador do prédio. Eu me lembro disso. Claro que não tem problema nenhum de um motorista de táxi comprar um imóvel, mas o caso é que muita gente que não tinha renda para sustentar essas várias hipotecas estava fazendo isso. Por quê? Porque os preços dos imóveis estavam subindo bastante e a ideia é que eles podiam vender antes de ter qualquer problema de liquidez. E ia vender por mais do que tinha comprado. E os bancos empurrando dinheiro para fora. E os bancos empurrando, exatamente. Só que ninguém, muito pouca gente fez a análise do que aconteceria se os preços começassem a decair. Estava completamente fora da imaginação desses analistas de risco de que os preços poderiam cair. Eu lembro, eu conversei com gente de bancos do Canadá, alguns anos depois da crise, dizendo, mas vocês não fizeram, isso é o trabalho de vocês têm que fazer cenários, né? Cenários, o que acontece se tiver um cenário... de queda dos preços. O que acontece se tiver um cenário desfavorável? Eu disse, sim, a gente fez um cenário desfavorável. O cenário desfavorável era que os preços continuassem estáveis. Isso era a pior coisa que eles podiam imaginar, é que o preço não aumentasse, mas nunca cair. Aí quando o preço começou a cair, aí caiu o céu junto com os preços. Matheus, eu queria aproveitar, a gente tem 5 minutos ainda. Tá. Eu acho que o livro teu está bem apresentado ao público brasileiro. Eu espero que você e o Isaías encontrem aí a editora, atenção, Mundo Editorial, né? Aqui nós não podemos fazer porque já é uma editora universitária e o teu livro é uma ficção, né? Deixa eu só dizer uma coisa que eu não falei ainda, porque dá a impressão que é bastante acadêmico, a gente conta dessas histórias da Itália, fala da crise, mas tem uma terceira linha do livro, que é uma linha que junta essas duas outras narrativas, que é uma linha mais pessoal, que tem um casal, um jovem, um postdoc na Columbia University, que é metade americano e metade italiano, que começa a pesquisar sobre a sua própria família, e a namorada dele, que é formada em biblioteconomia, mas que trabalha com Timothy Geithner no Fed, em New York, e eles começam a investigar, e aí tem um romance entre eles, tem um crime, porque é impossível ter um livro desses sem ter um crime. Um crime? A gente matou alguém. Eu fui uma vez numa palestra da Isabel Allende, em que ela contava do processo criativo, e ela disse que um dos livros que ela mais gostou de escrever é que no primeiro capítulo ela matou uma pessoa. Aí ela se sentiu bem, adorou. E no segundo capítulo ela matou outra. No terceiro capítulo matou outra. Lá pelo capítulo 11 ela já tinha, né, quase uma dúzia de gente morta e agora ela precisava juntar o que ia acontecer com todo. Então a gente não matou tanta gente, mas claro, tem um crime, tem um detetive, por isso que o Alex Lipton fala que é detetive. Então é um livro que não é, de forma nenhuma, a ideia não é ser um livro texto, um livro que a pessoa tem que ler para aprender alguma coisa. Vai até aprender, mas é um livro que você tem que se divertir. Um livro gostoso, né? Eu vou ler agora no final do ano aqui no Brasil. Ainda vou ler em inglês, né? Mas vocês devem estar preparando aí a versão brasileira. Daí você escreve um comentário para a versão brasileira. Tá, legal. 3 minutos agora, rapidinho.
Me conta um pouco como é um brasileiro que eu conheci na Vila Paulista, né? Vou fazer física na USP, né? Metido, gaúcho, né? Gaúcho, metido, né? E eu já estava na USP. Já estava na USP? Eu já estava na USP. Teve outros que chegaram lá antes de entrar. Você já estava, né? Mas ainda estava longe de ser um físico ou um matemático, né? Como é que foi, né, ir parar no Canadá, morar lá? Então, sente falta daqui? Sinto, mas eu venho todo ano. Essa conferência que você falou no Rio de Janeiro já foi a 15ª que eu vi. Eu venho todo ano. Então não estou completamente desligado tanto a vida pessoal no Brasil quanto a vida profissional. Tenho colegas no Rio, colegas em São Paulo. Mas como é que foi? Eu fui da USP, eu fui para a Inglaterra, para o King's College. Eu fiz um doutorado lá em matemática, física matemática. E daí no final do doutorado eu comecei a pensar o que ia fazer como carreira acadêmica. Física matemática estava com muito pouca oportunidade de trabalho, e era a época em que estava começando a se desenvolver de forma acadêmica a matemática financeira. Isso no começo dos anos 2000. Já tinha gente trabalhando nisso em Wall Street, etc., mas como a atividade acadêmica estava começando. Então tinha muita procura por professores. Aí eu fiz um pós-doc sobre isso, e daí do pós-doc eu comecei a trabalhar na McMaster, e estou desde 2003 como professor na McMaster. E eu sei que tem o frio do Canadá, né? Mas eu morei 4 anos lá, na McGill, lá em Montreal. É um país muito interessante. 1 minuto aí para você terminar e dar uma... Não, é um país muito... Brasileiro no Canadá. É um país acolhedor, porque eles têm faz parte já da própria psicologia canadense de que é um país de imigrantes. Tanto porque começou com franceses e ingleses, tinham que se acomodar, mas depois várias ondas de imigração e tanto hoje em dia, é um dos únicos países, talvez o único país do clube de países ricos que tem uma política de imigração transparente. Você vai lá, você preenche o formulário, se você tiver pontos suficientes, você pode aplicar para ser cidadão. Então eu nunca me senti mais ou menos invadindo uma cultura diferente. Claro que muito diferente da minha, mas bastante acolhedora. Matheus Gracelli, autor do, falar em português, né, Os Arquivos de Veneza, a história secreta das crises financeiras. Ele está lançando esse livro a 4 mãos, com Isaí Almada, aqui do Brasil, e o livro está disponível por enquanto em inglês, né, na Amazon ou nos outros e-commerce. E muito bem-vindo ao Nova Stella, espero que você volte aqui para apresentar o livro em português.